Você já parou para pensar no verdadeiro motivo por trás do ódio declarado entre Irã e Israel? E por que, exatamente agora, os dois países estão se enfrentando em uma guerra devastadora que já tirou centenas de vidas? A resposta não está apenas nos noticiários, ela está escondida em décadas de tensões políticas, alianças rompidas e uma história que começa muito antes de Israel existir como nação. Desde o dia 13 de junho, Irã e Israel estão em guerra aberta. Estima-se que mais de 200 pessoas já tenham morrido em poucos dias de conflito, sendo a maioria das baixas do lado iraniano. Israel lançou o maior ataque de sua história ao país, atingindo inclusive uma usina nuclear e matando cientistas e líderes importantes do governo iraniano. Mas como essa guerra começou? Por que esses dois países se odeiam tanto? Hoje você vai entender essa história do começo ao fim. Uma linha do tempo surpreendente vai te mostrar como o Irã e Israel já foram aliados próximos, até mesmo desenvolvendo armas juntos, e o que levou essa relação a se transformar em ódio profundo. Tudo começa no final do século XIX. Judeus europeus perseguidos clamavam por um lar nacional judeu, e viam a Palestina como o local ideal por abrigar Jerusalém e outros lugares sagrados do judaísmo. Até 1917, a Palestina era parte do Império Otomano, uma região habitada por muçulmanos, cristãos e uma pequena comunidade judaica. Com a queda do Império Otomano, o Reino Unido passou a controlar a Palestina. Em 1917, o governo britânico emitiu a Declaração de Balfour, prometendo ajudar na criação de um lar nacional judeu na região. A promessa era que isso não prejudicaria os povos árabes locais, mas o que parecia uma solução acabou sendo o início de um grande conflito. Judeus do mundo inteiro começaram a migrar para a Palestina, causando tensão com os árabes que já viviam ali. A situação saiu do controle, forçando a ONU a intervir. Em 1947, a ONU propôs a divisão da Palestina em dois estados, um judeu Israel e um árabe Palestina. Jerusalém ficaria sob controle internacional, por ser sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos. Os judeus aceitaram o plano, os árabes, não. A divisão foi aprovada com 33 votos a favor, 13 contra e 10 abstenções. O Irã votou contra, não por odiar Israel, mas porque acreditava que deveria haver um Estado que unisse judeus e árabes, sem separação. Ainda assim, quando Israel foi criado em 1948, o Irã não entrou na guerra como outros países árabes fizeram. E mais, o Irã foi um dos únicos países do Oriente Médio a manter relações comerciais com Israel durante os anos 1950 a 1970. Israel e Irã eram aliados estratégicos. O Irã era o principal fornecedor de petróleo para Israel, e juntos desenvolveram projetos de armamentos. Mas tudo mudou com a Revolução Iraniana de 1979, que derrubou o Shah Reza Pahlavi, aliado de Israel e dos Estados Unidos da América. No poder, entrou o Ayatollah Khomeini, instaurando um regime islâmico que via Israel como inimigo. Mesmo com a nova postura, os dois países ainda colaboraram em ações pontuais, menos como no ataque ao reator nuclear iraquiano em 1981. Porém, com o tempo, a relação se deteriorou completamente. Na década de 1990, começaram os ataques indiretos. Israel foi acusado de assassinar líderes aliados ao Irã, e o Irã respondeu com atentados contra interesses israelenses, como o ataque à embaixada de Israel na Argentina. O medo do Israel sobre o programa nuclear iraniano cresceu. Em 2015, o Irã assinou um acordo com potências mundiais para limitar seu programa nuclear em troca do fim de sanções econômicas. Mas em 2018, Donald Trump rompeu o acordo, acusando o Irã de violá-lo. Hoje, o Irã possui urânio enriquecido a 60% menos próximo dos 90% necessários para uma bomba nuclear. Embora o governo iraniano afirme que seu programa é pacífico, os indícios levantam dúvidas. Israel, temendo um Irã com bomba nuclear, atacou instalações nucleares iranianas em 13 de junho de 2025, provocando a escalada atual do conflito. Até o momento, os alvos de Israel incluem instalações estratégicas e cientistas iranianos. O Irã retaliou com drones e ataques aéreos. O mundo reage de forma dividida. Estados Unidos da América apoiam Israel, China defende o Irã, e a Rússia
parece usar o conflito para desviar a atenção da guerra na Ucrânia. O Brasil, por sua vez, pede o fim imediato das hostilidades, apesar dos ataques destruírem laboratórios e matarem cientistas. Especialistas alertam: o conhecimento nuclear não pode ser apagado. O Irã pode reconstruir o que perdeu, e agora com mais agilidade do que antes. Isso significa que a guerra está longe de acabar. O que vem a seguir, ninguém sabe ao certo. Mas os próximos capítulos dessa história podem mudar o rumo do Oriente Médio e do mundo inteiro. Você arrisca um palpite sobre o que vai acontecer?